Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente comentar sobre esse CWF, essa sétima luta e penúltima das oitavas de final de CWF aqui do canal, Comic World Fight. Vamos falar sobre essa luta entre Homem-Aranha contra o Batman. Batman com preparo ou sem preparo? É com preparo, entendeu? Só que eu vou ser bem realista, entendeu? É com preparo, mas a gente tem que levar em consideração também os feitos marcantes do Homem-Aranha, tudo que ele tem a seu favor e também, obviamente, do Batman com preparo, que a gente sabe que Batman com preparo vence até Darkseid. Então vamos comentar cada categoria. Quem vence? Homem-Aranha, Batman com preparo. Não tem como tirar o preparo do Batman, pô, é a história do maluco, entendeu? Só que eu tô levando os preparos de versão base, então também algumas coisas mudam. Então vamos pro vídeo. Bom, vamos começar com a primeira categoria, que é força aí. Bom, força eu já fico com o Homem-Aranha. E eu acho que é algo que a gente tem que entrar em um certo acordo comum. Homem-Aranha ganha em força em 1-0. Batman com preparo. Batman com preparo, mas a gente tá sendo bem realista. Vamos lá. Homem-Aranha ganha em 1-0 com força, muito por conta da sua super força. O cara foi picado pela aranha radioativa que deu super força pra ele. O Homem-Aranha tem como um poder de força levantar mais de 70 toneladas em algumas versões atuais base do Homem-Aranha. Ele consegue levantar mais de 70 toneladas só com normalmente, sabe? Sem fazer algum esforço nenhum. Ele também já segurou o prédio do Clarim Diário inteiro que desabou em cima dele, outro grande marco de sua força, assim como ele também já quebrou braceletes de adamantium do próprio Shocker e já demonstrou ter uma super força muito grande, tanto que ele já conseguiu aguentar o próprio soco do Hulk, o próprio soco do Coisa, Fanático e grandes seres que são muito mais fortes até do que o Homem-Aranha. Ele já conseguiu segurar muita força dentro aí das histórias de quadrinho e nós sabemos que o Homem-Aranha é visto realmente como esse super humano. É um humano super forte, um humano com uma força muito grande. Apesar de não ser um dos seres mais fortes da Marvel, Homem-Aranha tem uma em relação a um humano normal, que seria o Batman, o Bruce Wayne, Homem-Aranha tem uma força muito maior por ele ser de fato um super humano e ter superpoderes. Ele tem uma força muito maior e por isso o Homem-Aranha ganha em 1-0. A próxima categoria é velocidade e eu também fico com o Homem-Aranha 2-0. Vamos lá. O Homem-Aranha, cara, em velocidade a gente também não tem muito o que falar. O Batman poderia ganhar velocidade com uma armadura que ele já usou pra vencer, por exemplo, o Flash, o Professor Zoom. Só que a gente não tá levando isso em consideração. A gente tá levando ele contra o Homem-Aranha, não ele contra o Flash ou contra o Professor Zoom. O Homem-Aranha ganha em velocidade, principalmente porque ele reflete e reage a tiros disparados a poucos metros. Ele desvia não só pela sua força física, mas pelo seu sentido aranha, seus reflexos sobre-humanos. Ele consegue lutar enquanto esquiva de múltiplos inimigos em frações de segundo. O Homem-Aranha é muito rápido, galera. Ele já desviou de ataques de próprios Speed Testers, que são pessoas com super velocidades, até de nível baixo, como o Speed Demon, que é um vilão do Homem-Aranha. Ele também reage a tiros e golpes supersônicos, igual nós já vimos nos quadrinhos. O Batman é rápido, mas a nível humano. Então o próprio Homem-Aranha, como eu falei, reage a projéteis supersônicos. O Batman, por ter uma super velocidade até com uma armadura, como eu falei, é o caso dele lutar com alguém que tem uma super velocidade. Ele poderia montar uma armadura até, né, pensando nos poderes de reação do Homem-Aranha, mas isso seria muito mais ligado ao seu reflexo. Mas em velocidade eu acredito que o Homem-Aranha ganha 2-0 por muito dos seus poderes de sentido aranha mesmo, que serem muito mais rápidos do que o do Batman. Ele conseguiria se esquivar muito mais rápido dos golpes do Batman. A próxima categoria é durabilidade e eu também fico com o Homem-Aranha, 3-0. O Homem-Aranha ele aguenta golpes, como eu falei, do Coisa e do Hulk, em algumas histórias que eles estão até com poderes menores, até porque são seres muito mais fortes do que o Homem-Aranha. Mas o Homem-Aranha já aguentou tomar um soco do Hulk no peito assim e aguentou, levantou tranquilamente e conseguiu saindo, né? Ele também sobrevive a quedas de arranha-céus facilmente. Homem-Aranha é uma aranha, não é à toa que o seu nome é Homem-Aranha,
Homem-Aranha. É muito difícil do cara ser botado pra baixo, de ser vencido assim, só na porradaria, muito fácil. O cara tem uma durabilidade muito grande. Por isso ele ganha aqui em 3-0. Ele já levou golpes do Coisa, do Hulk em versões mais fracas e ele continuou lutando, como eu falei com vocês. O Batman depende muito de uma armadura. Se a gente estiver levando em consideração mesmo o Batman com preparo, mas com o seu traje normal, eu não tô levando em consideração armaduras específicas. Pô, se ele botar a armadura que venceu o Darkseid, o Batman vence qualquer um, entendeu? Não tô levando isso em consideração. Tô levando o Batman com todo o seu preparo, mas com o seu traje normal de Batman, entendeu? É essa a luta aqui. Então, cara, com certeza, se ele tivesse com uma armadura, ele conseguiria durar muito mais que o Homem-Aranha na luta. Mas a gente tá levando em consideração o Batman, normal, com a sua armadura normal. Obviamente, o Homem-Aranha dura muito mais que ele numa porradaria, já que ele resiste a impactos maciços muito e muito maiores do que o do Batman. Por isso ele ganha 3-0. A próxima categoria é inteligência e aqui fica difícil, mas eu fico com o Homem-Aranha 4-0. Cara, o Homem-Aranha, o Peter Parker no caso, o lado Peter Parker, é um cientista nível genial, tem a sua grande empresa, Parker Industries, assim como o próprio Bruce Wayne, que é muito inteligente. E eu vou chegar na inteligência do Batman daqui a pouco. Mas em relação à inteligência do Homem-Aranha, do Peter Parker, ele já conseguiu criar substâncias, os seus fluidos de teia, que é muito difícil. Eu tenho certeza que você em casa já tentou criar. É muito difícil, tem que ser muito inteligente. Rastreadores, antídotos, ele atualiza os seus trajes e etc. O próprio Homem-Aranha já construiu antídotos para praticamente todos os seus vilões, pensando em salvar cada um dos seus vilões e não só matar ou derrotar, prender. O Homem-Aranha é um cientista nato. Ele é muito inteligente, é uma das maiores mentes dentro da Marvel. A inteligência do Peter é absurda. Em versões do Peter mais velho, como eu falei, ele é de fato dono da Parker Industries e ele é o cientista principal da sua empresa. A gente sabe do tamanho da inteligência do Peter e ele consegue fazer as coisas mais astronômicas em questões de segundo, em questões muito rápidas. Isso prova a inteligência do Homem-Aranha, que é muito grande, a gente sabe disso, por isso 4-0. A próxima categoria é inteligência em batalha, e aqui eu fico com o Batman. Como eu falei, a parte de inteligência do Batman chegou, que é a inteligência em batalha. Ele tem um intelecto nível super gênio, por mais que a gente também não dê muito valor para a inteligência do Batman e do Bruce Wayne, é uma inteligência muito grande. Em preparação, galera, ele já criou planos capazes de derrotar cada membro da Liga da Justiça. Como eu falei, ele já fez plano pra vencer cada herói da Liga da Justiça. Ele tem um plano pra poder vencer cada um. E a gente já viu ele vencendo praticamente todos nos quadrinhos, incluindo o próprio Superman, o Flash, a Mulher Maravilha. Ele também já descobriu fraquezas e vulnerabilidades de praticamente qualquer tipo de meta-humano que exista no universo da DC. Se existe um meta-humano, o Batman sabe qual é a sua maior fraqueza. E isso prova o seu tamanho da inteligência em batalha, o quanto ele se esforça em ser inteligente em níveis de combate. Ele utiliza luzes estrobósticas também, estrobóspicas nos quadrinhos, agentes químicos, som de alta frequência, EMPs, campos magnéticos e gás anestésico. São algumas, né, das coisas que o Bruce Wayne consegue fazer tranquilamente dentro da sua Batcaverna e mostrando um pouco mais dessa inteligência do Bruce Wayne. O Bruce também analisa padrões de combate instantaneamente. Se ele estiver lutando com o Homem-Aranha, e mesmo se ele tivesse sem os seus preparos, o que não dá pra tirar preparo de uma pessoa, se uma pessoa tá preparada, não tem como tirar isso dela, mesmo se a gente levasse sem preparação do Batman, ele poderia durante a luta do Homem-Aranha conseguir prever os combates que ele faria, analisar os padrões de combate e até conseguir neutralizar o Homem-Aranha em algum momento. O Peter, ele improvisa muito bem, mas ele não chega nesse nível tático de inteligência em batalha do Batman, por isso 4-1. A próxima categoria é experiência e aqui eu também fico com o Batman 4-2. O Batman, ele vem décadas enfrentando seres de todos os tipos, tanto em Gotham, quanto em Apocalipse, quanto em qualquer outro momento que o Batman já lutou com grandes seres. O Peter tem bastante experiência também, mas o Bruce tem muito mais treinamento e diversidade. Ele já derrotou muitos seres poderosos, muito metas poderosos, como o próprio Darkseid, o próprio Killer Croc, o Crocodilo, que tem uma força de nível de super-humano, que ele é um meta-humano. Ele também já derrubou até o próprio Superman em algumas HQs. Tudo bem, a gente pode conversar sobre o roteiro? Pode, mas já com
conseguiu derrubar em alguns momentos o Superman, conseguiu vencer até neutralizar o Flash em algumas histórias específicas, já venceu o próprio Professor Zoom usando campos de força. E cara, a experiência do Batman é muito grande, porque como eu falei, ele tem, por exemplo, planos para vencer qualquer membro da liga, e isso soma muito a sua experiência. Ele é um cara muito experiente, ele consegue vencer quem ele quiser, se ele realmente colocar tudo que ele tem em prática, consegue vencer praticamente qualquer oponente que tiver acima dele, mesmo sendo um super humano. Por isso, 4-2. A próxima categoria é poder, e aqui eu fico com o Homem-Aranha, e a gente também não tem muito o que discutir em relação a poder de fato. Homem-Aranha 5-2. O Homem-Aranha tem poderes naturais superiores, ele tem o seu sentido aranha, ele é um super-humano real, com poderes reais, ele também tem estilos de luta muito bem treinados, o próprio Way of Spider, que é um estilo do Shang-Chi. Ele também tem um combate acrobático junto com super reflexos enormes que se liga ao sentido aranha. E fora que ele é um super humano, tem super força, tem super pulo, tem velocidade acima da média, tem super reflexo, como eu falei, do sentido aranha. O cara é um super humano de fato, ele tem uma resistência muito maior, ele tem os seus músculos são de fato melhorados. A gente teve já em HQs e até em histórias mesmo da Marvel mostrando a anatomia dos super-heróis, e o Homem-Aranha mostra de fato que os seus músculos são super melhorados, são músculos maiores do que o normal, são músculos que aguentam se esticar muito mais fácil, e isso também se soma à sua agilidade. Por isso, cara, que em poder, cara, a gente tá levando em consideração que o Batman não tá usando uma armadura específica no meio da luta, tá usando o seu traje, sabe? O Batman é um humano, normal, sem poderes reais, entende? Então, Homem-Aranha ganha com certeza 5-2. A próxima categoria é habilidade, e aqui não tem como ficar com o próprio Batman, galera. Por quê? Vamos lá. O Batman é um dos melhores lutadores de toda a DC, até porque ele é mestre em artes marciais em mais de 120 estilos de luta. Bruce Wayne passou toda a sua vida aprendendo mais de 120 tipos de luta para poder lutar contra qualquer ser. Ele sabe todo tipo e qualquer de luta que você imaginar. Batman sabe lutar esse tipo de luta, e isso inclusive é um dos pontos que eu mais gosto do Batman, o nível que o Batman pode ser muito versátil dentro de um combate. O Homem-Aranha vence até na troca física de poder, mas tecnicamente o Batman supera em níveis astronômicos a habilidade do Homem-Aranha, cara. O Batman tem habilidades muito maiores, é um cara treinado, é um cara cara, com uma preparação enorme, é um dos melhores lutadores da DC. O cara pode pegar qualquer ninja que você quiser, qualquer ser que você quiser, o cara vai vencer numa luta, porque o Batman tem um preparo e tem uma habilidade muito maior. Por isso ele ganha em habilidade do Homem-Aranha. Eu não preciso nem me estender em habilidade, com certeza ele ganha, por isso 5-3. A próxima categoria é agilidade, e aqui não tem como a gente também ficar sem o Homem-Aranha. 6-3, cara. O Homem-Aranha consegue lutar enquanto ele esquiva de múltiplos inimigos em frações de segundo. Como eu falei, a sua agilidade se soma muito também a essa questão dos seus músculos, que foram completamente aumentados depois que ele foi picado pela aranha radioativa. O cara teve os seus músculos ampliados, ele consegue se esticar muito bem, o cara tem um reflexo e uma mobilidade muito boa, a gente sabe disso. Seus combates acrobáticos são absurdos, já desviou de qualquer ataque, até como eu falei, de velocistas dentro da Marvel. Ele tem uma acrobacia meta-humana absurda, e em agilidade, da mesma forma que a habilidade do Batman, que não precisa nem se prolongar, cara, a agilidade é a mesma coisa. O Homem-Aranha vence de lavada em agilidade, por ele ser de fato mais rápido, por ele ser mais versátil, por ele ter uma mobilidade muito melhor durante a luta. 6-3. A próxima categoria é combate, e também não precisa nem me estender muito. Batman vence com um oceano de margem pro Homem-Aranha. Um dos melhores lutadores da DC, cara. A gente precisa repetir isso aqui. Ele já venceu dezenas de inimigos meta-humanos sem poderes nenhum que o Batman tem. Seu maior trunfo, de fato, é a leitura de movimentos e a sua antecipação estratégica. Como eu falei, ele pode prever mais ou menos o que o seu inimigo vai fazer, e ele pode sim conseguir pegar o estilo de luta, porque ele é fluente em 120 estilos de luta diferentes. Então pra ele, luta é a coisa mais normal da sua vida. Já derrubou muitos meta-humanos, o próprio Superman, Darkseid. O Batman domina as categorias mentais e marciais de combate
facilmente. Ele pode entrar até na mente, não literal, mas na mente do Homem-Aranha, fazer com que ele possa ficar um pouco desequilibrado durante a luta, e ele pode vencer a luta tranquilamente. O Batman, ele é um ninja, ele é um mestre em artes marciais. Em combate, cara, é poupa tempo, eu não precisava nem me explicar. 6-4. A próxima categoria é façanhas. Pô, ele nem precisava, mas se ele tivesse em façanhas era absurdamente ele vencendo, sabe? O Homem-Aranha já foi vulnerável a dispositivos que podem bugar o seu sentido aranha, assim como o Kraven, o Duende Verde e até vilões menores já fizeram isso com ele. O Batman poderia criar compostos para endurecer a teia do Homem-Aranha e seus inimigos. O Batman usa esse tipo de munição contra metas constantemente. Ele tem até armaduras táticas com absorção de impacto, essas até nas suas versões base, tá? Armaduras táticas são a sua versão base. Algumas armaduras absurdas do Batman não são versão base, e a gente tá levando a versão base de cada um, medidas. E como eu falei, ele usa EMPs. O que é um EMP? Um EMP pode desativar lançadores de teia, bagunçar rastreadores, interromper sensores do Homem-Aranha. O Batman usa EMPs frequentemente. O Batman também estudaria padrões de movimentos do Homem-Aranha e criaria armadilhas extremamente especializadas para ele. Liga da Justiça inteira tem qualquer meta humano da DC, já derrubou o Superman, já neutralizou Flash usando campos de força, já enganou o Professor Zoom, já enfrentou o Darkseid com algumas armaduras específicas, como eu falei, que não são de versão base, mas se ele quisesse usar armadura, ele também conseguiria aguentar o impacto do Homem-Aranha, por isso com certeza ele ganharia em façanhas, né, 6-5. O Homem-Aranha reflete, como eu falei, a tiros disparados de poucos metros. Ele pode desviar não só pela sua força física, mas com o seu sentido aranha e o seu reflexo sobre-humano. Praticamente um radar de perigo perfeito, cara. Qualquer tipo de perigo, o Homem-Aranha consegue prever o que vai acontecer. Isso também permite que ele antecipe golpes, emboscadas, tiros e armadilhas. O Batman poderia usar suas armadilhas, mas o reflexo do Homem-Aranha é muito grande, galera. E esse é o maior obstáculo do Batman na luta. O reflexo, seu sentido aranha. Por mais que ele pudesse usar algum aparelho para bugar o sentido aranha, o Homem-Aranha já conseguiu restaurar o seu sentido aranha nas lutas em que foram bugados. Então o seu sentido aranha é dentro da luta. Por isso em reflexo ele ganha 7-5. A última categoria é invulnerabilidade e aqui eu fico com o Batman, né? 7-6. O Batman ganha na luta se a gente tá levando a versão base em consideração. É a sua armadura de absorção de impacto. Parar essa armadura de impacto. Mas o Batman ele pode resistir a balas com esses tipos de armaduras, explosões e até eletricidade. Combate de corpo a corpo muito melhor. Por isso eu acredito que o Batman vulnerabilidade 7-6 para o Homem-Aranha. E assim a gente termina a luta com o vencedor sendo o Homem-Aranha de 7-6. Ah, mas o Batman tá com preparo. Como eu falei, tô levando versão base em consideração. O Batman tem o preparo do Batman, galera. Não tem essa de sem preparo com preparo. Não tem como você tirar o preparo de alguém. O Batman é muito preparado. Mas a gente tá levando versão base em consideração. Se a gente estivesse levando qualquer HQ por consideração, não só a versão base, o Batman ganharia essa luta de lavada. Pô, só dele botar a armadura que venceu o Darkseid, pô, ele estala o dedo e acaba com o Homem-Aranha. Entendeu? Mas eu não tô levando isso em consideração pra luta poder render. Pra gente ter um negócio legal. A luta foi muito acirrada, sabe? Realmente, tem pontos que podem fazer que o Batman ganhe, tem pontos que podem fazer que o Homem-Aranha ganhe. Por isso 7-6. Comenta o que vocês acharam desse CWF, né? Dessa luta entre Homem-Aranha e Batman. Deixa o like aí no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, rapaziada.